Fala, turma! Outro vídeo. Mais questões sobre Estatuto da Unesp, estudando para concurso público da Universidade Estadual Paulista. Resolvendo questões de prova anterior, né? E mais uma questão bônus. Tá aí, a primeira questão em tela. Leia. Você marca com tranquilidade, acerta e ganha o ponto. Assinale a alternativa que está em conformidade com o disposto no Estatuto da Unesp, no tocante a seu corpo técnico e administrativo. Você está estudando para o concurso público desta importante universidade do Estado de São Paulo, do Brasil, da América Latina, do mundo, né? E aí, você integrará este corpo técnico e administrativo, fará parte do pessoal técnico administrativo da Unesp. A, B, C, D ou E. A. O corpo técnico e administrativo será formado por todos quantos exerçam funções não docentes, mesmo aqueles sem vínculo empregatício com a Unesp. Está assim escrito no Estatuto. Não há nenhum erro na alternativa A. B. O pessoal técnico e administrativo será organizado em quadro próprio, cujo regime jurídico será estabelecido pelo Conselho Universitário, que fixará suas diretrizes. Tudo isso está lá no Estatuto, desta forma, disposto assim. C. As funções do corpo técnico e administrativo serão estruturadas em carreiras, podendo, todavia, haver contratações específicas de pessoal por tempo determinado. Existe isso lá no Estatuto da Unesp. A universidade, ao contratar pessoa técnico-administrativo, com certeza aqui faltou a letra L, dará preferência a candidatos que estejam cursando ou tenham concluído seus estudos na Unesp. Existe esta preferência de acordo com o Estatuto? Havendo interesse da universidade, poderá ser contratado pessoal técnico e administrativo em outro regime jurídico, além daquele regularmente estabelecido. E aí? A, B, C, D ou E? Vamos à fundamentação? Está aqui no capítulo 3º, falando do corpo técnico e administrativo. Artigo 93 diz que o corpo técnico e administrativo será formado por todos quantos exerçam função não docente, ou funções não docentes. Claro, senão faria parte do corpo docente, excluindo-se aqueles sem vínculo empregatício com a Unesp. Então aqui, ó, mesmo aqueles sem vínculo, não, excluindo-se aqueles sem vínculo empregatício com a Unesp, não. Então aqui, ao invés da palavra mesmo, precisaria estar escrito com exceção daqueles, exceto, salvo, ok? Excluindo-se. Olha aqui, artigo 93. O 94 declara: o pessoal técnico e administrativo será organizado em quadro próprio. Nós vimos aqui. Isso está certo? Ok, está no artigo 94. Agora, cujo regime jurídico será estabelecido pelo Conselho Universitário, que fixará suas diretrizes. A alternativa B foi malandrinha. Veja que, no artigo 88 do Estatuto da Unesp, diz que o regime de trabalho do pessoal docente, dos professores, será estabelecido pelo Conselho Universitário, que fixará suas diretrizes. Mas, lá no artigo 94, falando do pessoal técnico e administrativo, fala simplesmente que o pessoal será organizado em quadro próprio. Isso de estabelecido pelo Conselho Universitário, que fixará suas diretrizes, está em outro artigo e falando do corpo docente, não do pessoal técnico. Por isso, isso aqui, ó, está errado, porque se trata de algo falado lá sobre o corpo docente, não sobre o corpo técnico e administrativo. Compreendeu a alternativa B? Como ela é perigosa? Porque você estudou o Estatuto, tudo isso fez sentido. Você leu isso e, em algum momento lá do Estatuto, você leu isso também. Mas aqui houve um mix, uma mistura, tá bom? Não é assim que está escrito no Estatuto. São partes em artigos diferentes, fundidas na alternativa B, errada. Ok?
haver contratações específicas de pessoal por tempo determinado. Veja aqui, ó, as funções do corpo técnico e administrativo serão estruturadas em carreiras. Podendo, todavia, haver contratações específicas de pessoal por tempo determinado, está escrito assim, artigo 95, as funções do corpo técnico e administrativo serão estruturadas em carreiras. Ótimo! E o ingresso vai ser feito mediante concurso público. Não existe esta parte aqui, ó, podendo, todavia, haver contratações específicas de pessoal por tempo determinado. Pelo menos não nesse artigo 95. Você achou no estatuto, né, percorreu a legislação, viu algo falando disso aqui ou não? Ponderação. D. A universidade, ao contratar pessoal técnico e administrativo, dará preferência a candidatos que estejam cursando ou tenham concluído seus estudos na Unesp. É verdade isso? Claro que não. Você estudou na Unesp, fez curso na Unesp, e aí você vai prestar o concurso público, entre os requisitos está lá, naquela tabelinha do edital de abertura de inscrições, precisa ter cursado na Unesp, precisa ter concluído estudo na Unesp. Não, você está estudando, independentemente de qual instituição ou em qual instituição você cursou, se é que cursou nível superior ou não, às vezes é um cargo de nível médio, tudo bem. Não fala nada de ter estudado na Unesp, nem nos colégios técnicos, né, de ensino médio da Unesp, não. Tá bom? Então a alternativa E de escola precisa ser a resposta da questão. Havendo interesse da universidade, poderá ser contratado pessoal técnico e administrativo em outro regime jurídico, além daquele regularmente estabelecido. Qual o regime regularmente estabelecido? É o autárquico, ok? Regime autárquico. Olha aqui, o artigo 96 diz que o regime jurídico do pessoal técnico e administrativo será o autárquico na forma estabelecida pelo Estatuto dos Servidores da Unesp. Ok? É autárquico, na forma que estabelece o Estatuto dos Servidores da Unesp. É uma outra legislação, não é o Estatuto da Unesp. O Estatuto dos Servidores da Unesp é o ESUNESP. E aí o parágrafo único deste artigo 96 diz que, havendo interesse da universidade, poderá ser contratado pessoal em outro regime jurídico. Então a alternativa E de escola é uma alternativa de redação inteligente. Diz que, se houver interesse da universidade, poderá ser contratado pessoal técnico e administrativo em outro regime jurídico, além daquele regularmente estabelecido. E qual é aquele regularmente estabelecido? É o autárquico, porque é estabelecido pelo Estatuto dos Servidores da Unesp. Mas se houver interesse da Unesp, pode ser contratado pessoal em outro regime jurídico. É o meu caso, provavelmente será o seu. Somos seletistas, né? Por que somos? Porque eu já trabalho na Unesp e você vai trabalhar também. Amém? Escreva nos comentários. Amém. Isso mesmo. Ok? Gostou da primeira questão? A segunda questão, bem legal, porque já resolvemos em vídeo anterior, mas foi cobrado mais de uma vez em prova de concurso público da Unesp. Leia. Segundo o seu estatuto, a Unesp poderá atribuir a seus professores aposentados que tenham alcançado posição eminente no ensino e na pesquisa, e a professores e a cientistas ilustres não pertencentes à Unesp que tenham prestado relevantes serviços à ciência ou à cultura, títulos respectivamente de. Então é na devida ordem. A Unesp pode atribuir a seus professores aposentados que tenham alcançado posição eminente no ensino e na pesquisa. Qual título? Na alternativa A diz que é professor emérito. Na B diz que é doutor honoris causa. Na C diz que é professor honorário. Na D diz que é professor emérito. Na E diz que é professor honorário. E aí? Depois, você vê, a Unesp poderá atribuir a professores e a cientistas ilustres não pertencentes à Unesp, mas que tenham prestado relevantes serviços à ciência ou à cultura. Qual o título? Professor honorário, professor emérito, doutor honoris causa, professor emérito. E aí? É a sua vez.
o seu momento, lá na prova, você acerta esta questão, o principal cuidado nesta questão é que você tem que olhar, por exemplo, na alternativa A, professor emérito. É isso aqui, ó. Título, a professor aposentado, etc e tal, no ensino e na pesquisa. E na alternativa A, diz que é professor honorário. É título que poderá ser atribuído a professores e cientistas ilustres não pertencentes à Unesp. É o cuidado da ordem, ok? Honoris causa, professor emérito. Honorário, doutor honoris causa. Fundamentação, professor emérito aos professores aposentados. Então, a Unesp poderá atribuir a seus professores aposentados o quê? Professor emérito. Professor emérito na alternativa D também. Alternativa B, você já pode riscar porque não é doutor honoris causa. A C você pode riscar porque não é professor honorário. A E de escola você pode riscar porque não é professor honorário. Você ficou entre as alternativas A de amor e D de dado. Professor emérito, ok. Título aos professores aposentados que tenham alcançado, etc. e tal. E o título a professores e cientistas ilustres não pertencentes à Unesp seria professor honorário ou doutor honoris causa? Aqui, ó, inciso 2º do artigo 101 do Estatuto. Professor honorário. Título para professores e cientistas ilustres não pertencentes à Unesp, que tenham prestado relevantes serviços à ciência ou cultura. Professor honorário. Tá aqui, ó. Alternativa A. De fato, a resposta da questão. Ok? Beleza? E aqui, esta questão. Tá aí. Questão inédita, questão bônus para você. De acordo com o Estatuto, conferir por deliberação de 2/3 da totalidade de seus membros em exercício títulos de doutor honoris causa e de professor emérito, prêmios e outras dignidades universitárias é atribuição de quem? A, B, C, D ou E. Esta questão nunca foi cobrada. Você acertaria na sua prova? E aí, Banca Nagata em ação. Galera, turma, muita gente responderia a alternativa A, porque leu professor emérito, né? Até estudou o Regimento Geral da Unesp, fala lá disso, de professor emérito, congregação, títulos, etc. Mas não é, galera. Olha a casca de banana. Resposta: Conselho Universitário. Veja, artigo 18. São atribuições do CO. Inciso 14. Conferir, por decisão, deliberação de 2/3 da totalidade de seus membros em exercício, títulos de doutor honoris causa e de professor emérito, prêmios e outras dignidades universitárias. Então você, estudando para o concurso público da Unesp, esta questão aqui, ó, você acerta e fica na frente. Ok? Você pontua mais. É isso mesmo, galera. Gostou do vídeo? Deixa um like, inscreva-se no canal para mais vídeos como este aqui. Estudamos, então, o Estatuto da Unesp a partir de questões de provas anteriores e mais uma questão bônus. Aquela questão no estilo cara crachá. O que compete a quem compete o quê? E você viu que é competência do Conselho Universitário. Isso aqui, ó. O Conselho Universitário vai conferir, por deliberação de 2/3 de seus membros em exercício, os títulos de doutor honoris causa e de professor emérito. Tá bom? A congregação pode conferir o título de professor emérito? Sim, mas para os professores e apenas para os professores aposentados de sua unidade. Não se esqueça disso. Tá aqui, ó, no artigo 102. As congregações, por 2/3 da totalidade de seus membros em exercício, as congregações poderão sim atribuir título de professor emérito da sua unidade universitária, seja a faculdade, seja o instituto, aos professores aos seus professores aposentados, que tenham alcançado grau eminente no ensino e na pesquisa. Ah, galera, valeu, né? Bons estudos, até aprovação. Valeu, galera. Valeu, turma!